Muito bom tê-los aqui no domingo. E vamos começar então cantando, né? Exaltai. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu darei a ti, pois do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvai. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu darei a ti, pois do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvai. A Ele se louvai. Exaltai. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno,
já compartilhei com vocês aqui que minhas devocionais são baseadas no estudo de domingo, né? E semana passada Francesco, né, trouxe para nós o Salmo 119, né, um trechinho dele que ele é bem extenso. E, obviamente, que para mim, uma das que o versículo que chamou a atenção foi o versículo 7, né, que fala: eu te louvarei de coração sincero, quando eu aprender as tuas justas ordenanças, né? Então, para a gente estar aqui cantando hoje, a gente teve que estudar algumas coisinhas antes, né? A Bia, né? O que está escrito lá na palavra e aquilo que está lá escrito nos traz hoje aqui para cantar, para engrandecer o nome de Deus. Então, que a gente continue com isso, né? Na nossa mente, cantando essas próximas músicas. Mas, essa próxima música, criançada, lembram da música Ressuscitou? Então, quem quiser vir aqui para frente, nos ajudar com, acho que tem os gestinhos, se não me engano. Estão convidados. Então tá, gente, vamos lá. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Deixa eu voltar lá pro início. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. ressuscitou, Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Obrigado, gente. Ele exaltado, o Rei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Salvo em Cristo, graça encontrei, totalmente novo me entreguei. Não há nada em mim, só em ti. Tu és perfeito, sinto tua paz, fidelidade, justiça e amor. E Jesus é a luz para mim. Os meus olhos ponho em ti, meu Criador e Deus, e maravilhado estou com tua glória. Vou viver para adorar a Jesus, Rei da glória. Vamos de novo. Salvo em Cristo, graça encontrei, totalmente novo me entreguei. Não há nada em mim, só a ti. Tu és perfeito, sinto tua paz, fidelidade, justiça e amor. E Jesus é a luz para mim. Os meus olhos ponho em ti, meu Criador e Deus, e maravilhado estou com tua glória. Vou viver para
Senhor Deus e Pai, novamente, Pai, nós estamos aqui pedindo ajuda para colocarmos os nossos olhos em Ti, para colocarmos os olhos na Tua palavra, Deus. Abençoa esse tempo aqui agora, prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra, amolece ele, Pai, para que durante a semana o Senhor nos capacite a colocar em prática, Pai, aquilo que a gente compartilha aqui, que a gente estuda, que a gente lê, Deus. Obrigado por tudo, em nome de Cristo que oramos e te louvamos. Amém. Vontade, gente. Eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia no Salmo 139, que é o nosso salmo de hoje. Salmo 139. E nós vamos ler todo esse salmo. Salmo de Davi. E diz assim a palavra de Deus. Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade, em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo Te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Existem duas maneiras de nós enxergarmos o universo e a nossa própria vida. Com Deus ou sem Deus. Sem Deus, nada faz sentido. E se Deus não existe, tudo é obra do acaso cego. Nós estamos aqui por mera sorte, à mercê de forças muito mais poderosas do que nós, mas forças do acaso. Se Deus não existe, não há nada e ninguém que guie a nossa vida. Agora, se Deus existe,
tudo possui um sentido. Mesmo que nós não compreendamos tudo que Deus faz e por que Deus permite que aconteçam certas coisas na nossa vida, mesmo que nós não tenhamos o controle sobre aquilo que nos acontece, nós podemos descansar que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, a nossa vida está nas mãos dEle e nós podemos descansar nele. O Salmo 139, ele fala então de um Deus soberano que é capaz de controlar todas as coisas. De um Deus que Ele é o Criador do universo, mas além do Criador do universo, ele fala de modo muito particular de Deus como sendo o nosso Criador. O Criador da nossa vida em particular, da nossa pessoa. E Davi descreve Deus então como aquele que conhece todas as coisas sobre mim. E não apenas isso, e aqui vem um ponto que impressiona, que Ele sabe tudo sobre mim, e ainda assim esse Deus me ama, e ainda assim esse Deus vem ao meu encontro. Veja, por exemplo, os versículos Versículo 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. É impossível fugir de Deus. E mesmo esse Deus sendo santo e perfeito, um Deus que não admite o pecado, esse Deus santo e perfeito, conhecendo todos os nossos caminhos, conhecendo o nosso coração e sabendo toda a maldade do nosso coração, o que impressiona é que esse Deus não foge de nós. Mas esse Deus é um Deus que vem ao nosso encontro. E o Salmo 139, ele é um relato de como Deus nos cria, de como Deus nos acompanha, de como Deus nos busca, de como Deus nos ama ao longo de toda a nossa vida. Então, na sua onisciência, na sua onipotência, Ele é um Deus que vem ao nosso encontro. E um dos trechos mais significativos desse salmo são os versículos de 13 a 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Todas as tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então Davi, ele descreve Deus aqui não apenas como o Criador do universo, mas como o Criador de cada um de nós em particular. E que nós não somos simplesmente o resultado da união do óvulo da nossa mãe com o espermatozoide do nosso pai, mas nós somos o resultado da vontade de Deus. Muitos de nós aqui talvez não tenhamos sido planejados pelos seus pais, mas não tem problema. Se nós estamos aqui, é porque nós estávamos nos planos de Deus. Ele nos criou, Ele permitiu a nossa existência, e Ele nos conhece e nos ama desde o momento da nossa concepção. E é por isso que nós cristãos somos contrários ao aborto, porque a visão bíblica do ser humano afirma que o ser humano, em qualquer fase do seu desenvolvimento, ele já é uma pessoa amada por Deus. Já é uma pessoa que deve ser protegida.
E Deus, ele não somente nos conhece e nos ama desde o útero, como ele também determinou o número dos nossos dias. Diz ali o versículo 16: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, Deus nos ama e Ele está interessado em nossas vidas e Ele cuida de nós desde a nossa concepção até a nossa morte. Ele está conosco o tempo todo, a nossa vida inteira. O nosso último dia já foi determinado, já foi planejado por Ele. Esse é um Deus soberano sobre a nossa vida. E não apenas um Deus soberano, mas um Deus soberano que nos ama. E aqui vem uma pergunta importante para nós. Nós cremos que um Deus amoroso cuida de nós dessa maneira? E essa é uma pergunta fundamental para o nosso crescimento em Cristo, porque se nós cremos que Deus nos ama e que Ele cuida de nós da maneira como o Salmo descreve, será fácil para nós confiarmos nesse Deus. E será fácil para nós obedecermos a esse Deus. Mas se nós desconfiarmos do amor e da bondade de Deus, como nós somos tentados a desconfiar, a nossa resposta a esse Deus não será uma resposta de obediência. O escritor Dallas Willard, no seu livro A Conspiração Divina, vai aparecer aqui a citação, ele diz o seguinte: nunca teremos o amor afável e resoluto de Deus, o amor que faz da obediência a Jesus a nossa reação natural, a menos que estejamos absolutamente certos de que para nós é bom viver e ser quem somos. Isso significa que não podemos ter dúvidas de que é bom o caminho apontado para nós pelas coordenadas do nosso nascimento, quando, onde e para quem nascemos. Então, para nós é bom viver e ser quem somos. E quem estabeleceu essas coordenadas para nós é o nosso Deus. Deus não errou quando decidiu nos fazer quem somos, quando nos colocou no lugar onde Ele nos colocou, na família que Ele nos colocou, no tempo que Ele nos colocou. Nós precisamos confiar na bondade de Deus, no amor de Deus, na soberania de Deus. Agora, a bondade de Deus, o amor de Deus, a soberania de Deus não nos livra dos sofrimentos. Não nos livra das injustiças, não nos livra das dificuldades, como nós podemos ver aqui, por exemplo, nos versículos 19 a 22. E aqui Davi, ele menciona dois inimigos aqui. Ele fala dos inimigos exteriores, ele fala aqui dos ímpios. Existem situações, existem pessoas que desejam o nosso mal. E pessoas que procuram nos destruir. E Davi fala dessas pessoas aqui. Mas o mais interessante é que, depois de Davi falar dos seus inimigos, e ele faz um desabafo, né? Ele diz aqui no versículo 22, tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Então ele realmente desabafa, ele abre o seu coração, ele fala desses inimigos exteriores. Mas o mais interessante é que depois de falar destas pessoas, ele agora se volta para o inimigo de dentro. E aí ele faz essa oração dos versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. E aqui Davi faz uma oração a Deus para que Deus revele o seu eu cego. O eu cego são aquelas coisas em nós que nós mesmos não enxergamos. Existem defeitos nossos que
outras pessoas enxergam e nós não enxergamos. Existem defeitos nossos que outras pessoas enxergam e nós enxergamos. E existem coisas que nós não enxergamos. Esse é o eu cego. São os meus pecados que eu mesmo não consigo perceber. E Santo Agostinho, ele disse certa vez: eu sou a causa da minha ruína. Eu mesmo sou a causa da minha ruína. E Davi, ele tem essa visão, ele tem essa perspectiva, ele faz essa oração: Deus, sonda o meu coração e revela as armadilhas que eu mesmo estou criando para mim. O caminho da santificação, ele não é um caminho tranquilo, porque santificar-se, crescer espiritualmente, significa experimentarmos a dor de encarar o nosso próprio pecado. Eu acho muito interessante que quando eu me converti, eu tinha a ilusão de que com o passar do tempo, eu ia pecar menos. E eu ia ficar cada vez mais feliz comigo mesmo, cada vez mais satisfeito, porque eu estou cada vez menos pecando. Mas o que eu descobri na minha caminhada cristã é que tornar-se mais parecido com Jesus não quer dizer que nós vamos ficar cada vez mais satisfeitos conosco, cada vez mais felizes, porque nós estamos a cada dia pecando menos. O processo de santificação, ele é diferente. Quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus, quanto mais nós vamos nos santificando, mais nós vamos percebendo como nós somos pecadores e como nós precisamos da graça de Deus. E nós vamos percebendo pecados novos, ou nós vamos olhando pecados com os quais nós já lutávamos, e nós vamos percebendo como eles estão arraigados em nós, como eles se manifestam de maneiras profundas na nossa vida. E Davi faz essa oração: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, revela o meu coração. E ainda bem que Deus responde essa oração a conta-gotas, porque se Deus mostrasse de uma única vez quem nós somos, como nós somos, nós não suportaríamos. E uma das marcas da verdadeira maturidade espiritual é então a humildade. Porque quanto mais nós conhecermos a Cristo e quanto mais nós conhecermos a nós mesmos, mais nós perceberemos como nós somos pecadores, como nós somos inadequados, como nós somos carnais, como nós somos egoístas. O John Stott, ele diz sobre humildade: em cada estágio de nosso crescimento espiritual, o orgulho é o nosso maior inimigo e a humildade a nossa maior companheira. Humildade não é fingir que somos outra pessoa que não somos, mas reconhecer a verdade de quem somos. Humildade é reconhecer a verdade de quem somos. E essa consciência, então, do nosso pecado, ela nos leva a buscar a Deus, que é o único que pode, então, nos transformar. Outro dia eu estava em casa e entrou assim um raio de sol batendo na mesa. E foi muito interessante porque se você olhasse a parte da mesa onde não tinha sol, ela parecia completamente limpa. E aquela parte da mesa onde batia o sol e mesmo no ar onde estava o raio do sol, a gente percebia que aquele lugar estava cheio de partículas de poeira. E aí toda dona de casa sabe que por mais que uma casa pareça limpa, ela sempre está um pouco suja, né? Por isso que o serviço de dona de casa é tão ingrato, porque mal as coisas foram limpas, elas já estão sujas novamente. E a mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual.
Deus é como esse raio de sol que Ele revela o quanto nós ainda somos pecadores. Mas essa visão não deve nos afastar de Deus, e sim nos levar em direção a Ele, em total dependência da sua graça e do seu perdão. Então, o Salmo ele conclui com essa oração de Davi, para que Deus sonde, para que Deus revele. E é interessante aqui no versículo 3, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Tu que conhece tudo sobre mim, tu que sabe todas as coisas. Revela agora o meu coração. Revela o meu coração. Versículo 24. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. E aí a pergunta que a gente faz é: Senhor, eu estou trilhando algum caminho que te ofende? E existem vários caminhos que a gente pode se embrenhar. O caminho da idolatria, o caminho da desobediência, o caminho do orgulho, o caminho da arrogância, o caminho da ganância, o caminho da amargura, quando eu não perdoo alguém e vivo relembrando aquela ofensa. O caminho da desonestidade, quando eu escolho fazer coisas ilícitas ou coisas antiéticas. Os fins justificam os meios. O caminho do isolamento, quando eu começo a me afastar das pessoas ou a me afastar da igreja, me isolar. O caminho da inveja, o caminho da ingratidão, o caminho de querer controlar as pessoas, de querer que as coisas aconteçam do meu jeito, e aí me torna uma pessoa controladora. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Eu sou a principal causa da minha própria ruína. E eu preciso, então, que Deus me livre de mim mesmo. Então, esse salmo ele começa com essa afirmação do amor de Deus, desse cuidado de Deus por toda a nossa vida, desde a nossa concepção até a nossa morte. E ele termina com essa oração para que Deus nos guie por seus caminhos. E se nós confiarmos no amor de Deus, nós então escolheremos andar pelos caminhos de Deus. E quanto mais confiarmos no amor de Deus, mais obedeceremos a Ele. E quanto mais abertos estivermos para aquilo que Deus quer nos falar, mais Ele revelará o caminho da santidade para nós. E isso fará com que nós o busquemos com todo o nosso coração. E graças a Deus pela cruz, porque esse processo ele só é possível porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse mesmo Deus criador de todas as coisas, esse mesmo Deus soberano, ele se fez homem na pessoa de Jesus e ele se entregou na cruz por nós, para o perdão dos nossos pecados. E esse é o Evangelho. E nós precisamos nos lembrar desse Evangelho todos os dias. Desse Deus soberano, esse Deus amoroso, que vem ao nosso encontro, apesar de sermos pecadores, apesar de toda a maldade do nosso coração, Ele morre na cruz por nós. E todos os dias, não importa quantos anos de convertido nós tenhamos, todos os dias eu preciso reconhecer a minha miséria espiritual, a minha miséria moral. Todos os dias eu preciso lembrar que eu dependo da graça de Deus para me tornar a pessoa que Deus quer
que eu seja. O John Stott, no livro A Cruz de Cristo, vai aparecer aqui a citação, ele diz algo muito bonito. Ele diz: toda vez que olhamos para a cruz, Cristo parece dizer-nos: estou aqui por causa de vocês. É o seu pecado que estou levando, a sua maldição que estou sofrendo, o seu débito que estou pagando, sua morte que estou morrendo. Nada na história ou no universo nos torna tão conscientes da nossa pequenez como a cruz. Todos somos grandes aos nossos próprios olhos, especialmente no que diz respeito à justiça própria, até que visitamos um lugar chamado Calvário. E lá, aos pés da cruz, que murchamos de volta ao nosso tamanho real. É lá, aos pés da cruz, que murchamos de volta ao nosso tamanho real. E aí nós chegamos naquilo que nós podemos chamar do círculo virtuoso da vida com Deus. Funciona assim. Eu tenho a convicção de que eu sou amado por Deus. E por saber que sou amado, eu sinto-me seguro para que Deus me revele quem eu sou, a minha miséria e os meus pecados. E a consciência do meu pecado me faz buscar a Deus. E quando eu busco a Deus por meio de Cristo, por meio da cruz, eu encontro essa graça, eu encontro esse amor que me transformam. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, porque o amor de Cristo me constrange. Me constrange no sentido de que, no bom sentido, de que eu me sinto tão amado, que a minha única resposta a esse Deus é também uma resposta de amor. Eu me sinto constrangido por esse amor e eu amo a Deus. Eu me sinto constrangido por esse amor e eu amo então as pessoas. Eu amo então o meu próximo. E o ciclo, ele então recomeça. Eu tenho a convicção de que eu sou amado por Deus e porque eu sou amado por Deus, eu me sinto seguro para que Ele me revele quem eu sou e assim por diante. Essa é a dinâmica da vida cristã. Nos sabermos amados, nos sabermos pecadores, irmos até Cristo, recebermos mais desse amor e à medida em que vamos vivendo esse amor, nós vamos lutando contra o nosso pecado. À medida que vamos vivendo esse amor, nós vamos buscando a Deus, nós vamos dizer não para o pecado, nós vamos lutar e nós vamos amar as pessoas e nós vamos ter paciência com as pessoas e nós vamos, dessa maneira, crescendo na nossa vida com Deus, crescendo na nossa caminhada com Deus. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Quero convidar o pessoal do louvor para vir aqui à frente, para que a gente cante esse último cântico. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós nos maravilhamos como Davi diante do teu amor. Nós nos sentimos especiais ao ver que tu criaste cada um de nós de modo maravilhoso. Nós nos sentimos seguros ao saber que tu nos acompanhas desde sempre e que tu determinaste todos os dias da nossa vida. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração para percebermos o quanto tu nos amas e que essa percepção do teu amor possa nos levar a te buscar, a confiar em ti e te obedecer. Revela os nossos maus caminhos. Revela os caminhos muitas vezes enganosos que temos escolhido e que aos poucos nos levam para longe de ti. E guia-nos pelo caminho eterno, guia-nos pelos teus caminhos. Que possamos escolher te conhecer e fazer a tua vontade. E que sejamos motivados pela realidade do teu amor que nos busca e nos transforma. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos
terminar cantando juntos esse último cântico. Que Deus nos abençoe. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado, seu louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado,